Vamos lá, dar continuidade? Deixa eu só diminuir aqui a minha testa. Vamos lá. Alguns já tinham visto um assunto e outros ainda não tinham visto. E aqui a gente vai trabalhar o que eu estava explicando para vocês na hora que a gente parou ali a aula. Deixa eu botar aqui a caixinha de texto. Todas as vezes, deixa eu só admitir aqui mais dois. Brenda, Alana, Isabelle. Pronto. Tudo ok aqui. Toda vez que a gente for pensar nessa questão do som nasal, desse caso aqui, ó, do OM, que ele não coloca o M como um fonema. Ele diz que vai acontecer o seguinte: quando a gente for trabalhar mesmo a questão fonética e a questão de letra, esse C aqui, com, é como se eu tivesse o sonzinho de K. O O, junto com o M, ele tem um som nasal, com, tá vendo? Não é o có, é com. Então, ele vai juntar tanto a vogal quanto o M ou o N para tornar esse som nasal. Então, eu já vou tirar um fonema e vou juntar duas letras formando um dígrafo. Eu tenho aqueles dígrafos que a gente já reconhece, que são a junção de duas letras, formando apenas um som, o NH, o LH, o QUE, o QI, quando o U não é pronunciado, né? Aqui vai acontecer a mesma coisa com as palavras como pampa, por exemplo. Pomba, bora pomba. Olha aqui, ó. Quantas letras eu tenho em pomba? 5. 5 letras. Mas quantos fonemas eu vou ter aqui? P. 4. Como é que vai ser o som do O? É só esse daqui, porque vai juntar o O com o M. Aqui, ó. Eu tenho 5 letras, mas quantos fonemas? 4. 4, porque eu tenho som nasal. Quando eu tiver esse M ou esse N junto, aquele encontrozinho que a gente tem do P e B, do P, o M escrito antes do P ou o M escrito antes do B, não lembram disso? Uhum. Esse som que vai formar é um som nasal. Então, eu não tenho o M, quando ele está junto nessa consoante, eu não tenho ele como um som próprio. Eu tenho os mini áudios. Eu não tenho ele como um som próprio. Ele vai se juntar com a outra, com a vogal antecedente, para tornar esse som nasal. Tudo bem até aqui? Beleza. Samuel, tá aqui o Samuel? Tá todo mundo. Beleza. Vamos lá. O que são fonemas? A gente viu que as letras são as representações gráficas, certo? Fala, peraí. Okay. Aqui. A gente viu que as letras, nós vimos agora que as letras são as representações gráficas, enquanto os fonemas são o quê? Os fonemas são a menor unidade. Peraí. Os fonemas são a menor unidade de som que existe em uma palavra, sendo responsável pela distinção entre um vocábulo e outro. O que ele quer dizer com isso? Olhem esse exemplo aqui, ó. Vou abrir bem aqui uma caixinha para colocar aqui do lado. Ele
Conseguiram ver o que eu fiz aqui? Como ele pode ir embora? Aliás, ele pode ir embora. Como ele pode fazer isso? Olhem aqui para os dois verbos que eu coloquei aqui. Ele pode ir embora, como ele pôde fazer isso? Quando ele fala que os fonemas são a menor unidade de som que existe entre uma palavra e outra, sendo responsável pela distinção entre um vocábulo e outro. Quando ele diz isso, eu tenho palavras que são escritas iguais, praticamente iguais, com um som muito parecido, mas que os seus significados são totalmente diferentes. São esses sons, essas pronúncias de sons que fazem a distinção também do significado, certo? Certo. Por exemplo, as palavras rato e mato. Elas são distinguidas por causa do fonema R e do M. Só muda um fonema e assim uma representação gráfica que eu troco o R pelo M e eu troco totalmente a palavra. Mas os fonemas não devem ser confundidos com letras em si, pois eles são apenas o modo como os sons são reproduzidos ou são representados. Deixa eu tirar aqui e passar para o próximo. Até aqui, dá para entender o que é fonema? Dá para entender o que é letra? Sim. Sim. Fonema é o quê? Os sons. São os sons. Enquanto as letras? É a representação gráfica. A representação gráfica. Nem sempre a quantidade de letras é a mesma quantidade de fonemas. E pode acontecer a mesma coisa contrária. A quantidade de fonemas diferente da quantidade de letras. Um para mais, um para menos, certo? Certo. Aí ele diz que esses fonemas é que fazem a distinção entre os vocábulos. E os vocábulos são as palavras. Que a troca de um fonema, a troca de uma letra muda totalmente a palavra, certo? Certo. Beleza. Até aqui estamos ok. Tá aqui só uma imagenzinha representativa do som, né? Do que eu quero me informar através da palavra do som. Tá aqui. Um fonema pode ser representado por mais de uma letra do alfabeto. Lembram do exemplo táxi? Sim. Que tem assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Táxi. 4 letras. Quando eu vou fazer a representação através dos fonemas, eu tenho táxi. Um fonema, o X aqui está representado com o fonema KS. Então, ele está dizendo que um fonema pode ser representado por mais de uma letra do alfabeto. Como, por exemplo, o fonema Z. Pode ser representado pelas letras Z, S e X. Como no caso das palavras zero, que ele tem o som mesmo de Z. No início, ele vai ter sempre o som de Z. Isso aqui vocês têm que lembrar, porque quando a gente começa a trabalhar essa questão de fonemas, de som, é o uso da letra Z. Quando a letra Z vem no início da palavra, nenhuma outra letra pode substituir essa letra sem mudar o som dela. No início. Porque o exemplo de mesa é escrito com S, mas eu tenho o som de Z. Certo? A mesma coisa acontece com casa, rosa, certo? E o som que na palavra exame eu tenho o som do Z, mas é escrito com X. Um fonema pode ser representado por mais de uma letra no alfabeto. Exemplo, Z. O Z com os seus sons diferenciados. Por outro lado, uma letra pode representar mais de um fonema. Como, por exemplo, na palavra sapato.
A letra S representa o fonema S. Enquanto na palavra Brasil, Brasil, a letra S representa o fonema Z. Eu sei que a palavra Brasil, que o nome Brasil é escrito com S, mas o som é de S, de Z. Vocês estão entendendo, meus amores? Sim. Sim. Tudo ok até aqui? Beleza. Sim. Deixa eu só passar aqui adiante. Cadê o Samuel? Tá ok, Samuel? Alana, tudo certo? Tá me ouvindo direitinho agora, Samuel? Brenda, coloca o joinha para eu saber se você tá me ouvindo. Aí a gente falou dos fonemas e agora a gente vai falar das letras. Certo, Brenda? Letras são os sinais gráficos das palavras, sendo a forma como os fonemas são escritos. Quando falamos sobre as letras em uma palavra, como B, C ou D, estamos descrevendo a maneira como a palavra parece, não a maneira como escutamos. A representação em si é como ela se parece e não como a gente escuta. Por isso que a gente tem dúvida na hora da escrita de algumas palavras, porque o som confunde a gente. O número de letras de uma palavra nem sempre é o mesmo número de fonemas. Por exemplo, a gente já viu a palavra táxi, formada por 4 letras, mas ela possui 5 fonemas. Tudo bem aqui? Sim. Nada de novidade, a gente já falou isso daqui. Algumas letras, aí agora a gente vai chamar atenção para aquilo que eu falei com o uso do M e do N próximo das vogais. Algumas letras não representam fonemas. O M e o N, em determinadas palavras, não representam fonemas. Isso porque elas apenas indicam a nasalização das vogais que vêm antes delas, dentro da mesma sílaba. Como, por exemplo, temos a palavra bomba, nunca, pampa, pomba. Na palavra lâmpada, vamos fazer o seguinte. Escrevam aí a palavra lâmpada. Em caixa alta, lâmpada. E me digam quantas letras tem e quantos fonemas tem. 7 letras. 7 letras. Vamos colocar aqui. Caixinha de texto. Lâmpada. 7 letras. E quantos fonemas? 6. Lã. Tá? Confere? Sim. Começou a clarear, Isabelle? Uhum. Trabalho de letras e fonemas? Sim. Beleza. Pronto. Aí aqui a gente vai... Deixa eu apagar aqui. Algumas letras, como o H, quando aparecem no início das palavras, também não apresentam um fonema, pois não a pronunciamos. Por exemplo, a palavra hora possui 4 letras, porém, como não falamos o H, ela possui apenas 3 fonemas. Lembrando que eu tenho hora com H e o hora sem H, certo? O hora com H determina tempo e o hora sem H é como se eu dissesse assim, ó. Se eu falar assim, por hora é só isso. Quer dizer que, por enquanto, a gente vai trabalhar só isso. Tem o hora com H e tem o hora sem o H. Aqui a gente está falando do hora com H, de horário mesmo, tá? De número.
Todas as vezes que eu tiver o H no início da palavra, no início, esse som não é pronunciado. Porque ele vai adquirir o som, no início da sílaba, na verdade. Ele vai adquirir o som da vogal que acompanha ele. Helicóptero, Helena, hipopótamo, que mais? Da família do Hzinho lá, inicial. Hugo, Heloísa, enfim. Quando eu tiver esse H inicial na sílaba, ele não tem um som próprio, ele não tem fonema. Ele vai incorporar o fonema da vogal que está ao lado dele, certo? Em todas essas palavras. Aí aqui, a gente tem fonemas e suas representações por letras. Esse quadrozinho é importante, porque toda vez que a gente for trabalhar com essas questões, eu preciso ter em mente esse quadro. Na língua portuguesa, nós temos 12 fonemas vocálicos e 19 fonemas consonantais. Os fonemas vocálicos e suas representações por letras são... Olha aqui, ó, todos os sons que eu tenho, os sons vocálicos dos fonemas e a representação deles por letra. Prestem atenção que eu tenho o fonema minúsculo, a representação da letra maiúscula. A, E, com o sonzinho normal. Eu tenho o E, som aberto, esse acentuado. Deixa eu ir marcando aqui, que eu tô colocando só com o meu dedo, como se vocês estivessem vendo minha movimentação aqui. Ó, A e E, eu tenho aqui maiúsculo. Esse Ezinho aqui é o E aberto. Tá vendo ele aqui? I, beleza. O, beleza. Esse O é o aberto. O aberto, acentuado. Aqui, a gente fez a representação na palavra lâmpada. Ou, com A também. Manga. Na palavra manga. Tá vendo aqui a representação? Na palavra maçã, eu já tenho o Azinho com tio. Na palavra manga, tá aqui, ó. Ou na palavra anta, esse fonema vai estar com o Azinho e o tio, que é a representação do som dessa junção aqui de uma vogal com uma consoante. Tudo bem? Sim. Aí essa linha vertical ficou tão perfeita. Não é? Menina, foi a primeira vez que eu consegui. Eu nem me admirei para não errar depois. Se eu for fazer de novo, não vai prestar. Não vai dar certo. Bora lá. O Ezinho, ó. O E com o tio é o som nasal do E com o M ou o E com o N. Esse aqui, o Izinho com o tio, é a mesma coisa da família lá que tem os sons nasais. Da vogal junto com o M ou com o N. A mesma coisa aqui para o O e a mesma coisa para o U. Tudo bem até aqui, amores? Olhem bem essas representações, tá? Beleza. Deixa eu apagar aqui tudinho. Eu tenho que achar um jeito que eu faça assim, ó, apague tudo só de uma vez com a borracha, para eu não ter que fazer, ou vou desfazer o meu bem bonitinho. Próximo. A senhora tá usando as anotações do Zoom ou do slide mesmo? Eu fiz do slide. Mas é o do slide mesmo, a senhora pegou a que tem no Zoom? Não, é o que eu tô fazendo no Zoom, que eu quero apagar de uma vez só. É só apertar na lixeira que apaga tudo de uma vez. Certeza? E se eu apagar tudo? É tudo. Não, tudo eu quero apagar só o que eu risquei, é isso? É. Isabelle, tu é minha consultora. Toda vez agora eu vou te perguntar. Bora lá. Já os fonemas consonantais Obrigada pela informação. Na próxima vez eu vou testar, ver se dá certo. Já os fonemas... A gente viu os vocálicos, né? Agora são das consoantes. Tá aqui, ó. O P, o B, todos esses aqui, ó, estão ok. Certo?
Onde é que vai complicar? Nesse primeiro movimento que a gente tem aqui, no primeiro quadro? Tão simples, não tão? Ó, meu Deus. Calma. Aqui. Aqui. Esses aqui estão ok. Percebam que as letras podem estar maiúsculas, mas quando eu faço a representação do fonema vai estar minúscula, certo? Onde é que vai complicar um pouquinho? No som do S. Olha aí no som do S, a quantidade de representação de letras que eu posso ter com o mesmo som. Que linha reta, tia. Minha gente, não se admire, não. Isso está errado. Quando eu erro, dá certo. Se eu tentar fazer retinho, eu só faço assim, ó. Sim, passou a lista, foi. Quando eu tento organizar melhor, não presta. Aqui, ó. Atenção, atenção. Para as palavras escritas com S, dois S, C cedilha, C. O C, quando ele for acompanhado da vogal E e da vogal I, tá? SC, SC cedilha, X e o S e o XC. Esse XC aqui, por exemplo, na palavra exceto. Ó, exceto, exceção. Vamos pensar aqui, escrevam a palavra exceção. Exceção. Escreveram? Exceção. Quantas letras? 6. C. Peraí, que eu estou escrevendo tudo com vocês. Vou colocar aqui no meu caderninho do lado que é melhor. 8. Quantas letras? No meu deu 6. Peraí. 6. Cadê aqui minha caixinha? Sai. Vou colocar aqui. Exceção. Soletrem aí para mim. X, C. O quê? X, C. Dois S's. Ih, deu merda. Bora lá. Correto? Eu escrevi errado. Por isso que eu estranhei quando me disseram a quantidade de letras. Bora lá. Pronto, agora eu escrevi certo. Exceção. Agora façam a quantidade de fonemas. Aqui a gente colocou a quantidade de letras. E agora eu quero a quantidade de fonemas. O A, o tio faz um fonema só? E aí, você me diz? Eita, agora danou-se. Tia, volte pro slide anterior. Agora aqui. Deixa eu apagar. Borracha. É lixeira, é? Aham, desenho de lixeira. Oi. Não foi, não. É porque demora um pouquinho, às vezes. Quando demora, eu fico apertando. Peraí. Deixa eu fazer do meu jeito tradicional agora pra gente não perder muito tempo. Depois eu vou tentar de novo. Vou ficar tentando até eu conseguir. Peraí. Quadro anterior, né? Tá aqui.
É com dois S ou é com C cedilha? Exceção. Com dois S. Certeza? Foi a senhora que escreveu, a senhora que é professora de gramática. Bora aqui. Verdade. Eu tô testando, ó. Vou colocar aqui algumas opções para vocês. Exceção. Deixa eu olhar aqui. Exceção. Exceção. Qual é a correta? Terceira. Terceira. Ai, A Bora. primeira. Ah, tô em dúvida agora, peraí. Bora lá. A terceira. Quem Eu tem o acho. dicionário perto? Eu tô no computador, tenho o dicionário bem pertinho. Vamos bora lá. Eu vou pegar o meu dicionário, que eu sou mais tradicional. Meu dicionário tá lá na sala. Qual é o correto? Cadê o Samuel? A primeira. É a terceira. Ei, Que eu coloquei aqui na internet, só que aparece essas duas que vocês estão falando. quem foi Eu vou colocando botar na bem- internet? Eu coloquei aqui. Aí apareceu exceção desses dois jeitos que vocês falaram. Aí dúvida, português. Aí quer dizer que não aparece o correto. Sabe que achei? E A aí? certa é a primeira. É a primeira. Agora façam. É a primeira? Cadê aqui? É. De que tá faltando uma. Ah, ainda tem mais uma opção para vocês. Falta que eu escrevi errado. O quê? Falta que eu escrevi Qual do foi jeito que você errado. escreveu? Coloquei E, X, E, C cedilha, A, O, tio. Peraí, C cedilha. Olha aí. A correta é a primeira, certo? Certo. Agora façam a transcrição fonética. Hein? Transcrição fonética. Vocês vão tirar das letras e colocar agora só os fonemas. Certo. Agora volte lá para o outro slide. Eu já voltei. Ah, vocês querem mais um, né? É o outro que estava na outra hora. Peraí, deixa eu ver se eu consigo manter isso daqui e passar para o outro. Oh, não vai. Escrevam aí todas essas opções que eu coloquei para vocês aí no caderno. Tia, dá um Ctrl C. Quando chegar lá no outro slide, você dá um Ctrl V. Minha gente, eu tô amando essas aulas do... Oi, não dá. Não. Ctrl C. Aí eu apago, Tia, a senhora não deixou aí? Agora aperte no X e tire essa parte de anotação. Como se não tivesse anotação. Beleza. Não é para tirar as palavras, só apertar no X. Já apertei. Agora tente voltar lá para o outro slide. Oi. Botei no outro slide, tá certo? É isso que vocês querem? É isso Aham. daí. Pronto. Agora façam aí para eu ver. Pronto. Eu acho. Como foi? Calma aí. Ainda não terminei ainda não. Pensa um negócio massa. É isso que vai ter na prova para vocês, viu? Ai, meu Deus do céu. Cadê o Samuel? Cadê a Sofia? Brenda, tudo ok, gente? Eu vou ter que tirar um print aqui. Eu já tirei. Sim. Ah, mas não dá para me Pronto, tirar. terminei. Ah, não dá. Print. Bora lá, deixa eu abrir outra caixinha aqui pra gente colocar. Como é que vocês acham que vai ficar? Deixa eu ver se a tia vai botar o que eu vou escrever. Vou colocar bem aqui em cima.
Sé. Confere? Confere. Exceção. Tá vendo que a gente formou uma nova palavra que nem tá naquele monte que a gente já imaginou que fosse? Que nem sempre o que a gente escuta é aquilo que a gente realmente vai ter que escrever. Por isso que a gente tem as dúvidas em relação à nossa escrita. Olha a quantidade de opções para uma palavra, sendo que somente uma delas é correta. Isso que a gente fez agora é a transcrição fonética. A gente vai ter aquela quantidade de letras, vai lembrar dessa tabelinha que a gente acabou de fazer aqui, de letras e fonemas, tanto os vocálicos quanto os consonantais, para fazer esse trabalho, tá certo? Certo. Isabelle, como é que eu faço para apagar tudo de uma vez? Lixeira? Se não der certo na primeira vez, fica apertando um monte de vezes. Tô apertando. Tá dando certo, não. Ele aparece as opções. Sabe o que é, Isabelle? Ele pede aqui, eu tenho 3 opções. Eu aperto na lixeira e ele me dá 3 opções de como apagar. Como é em inglês, e a tia que é tapada no inglês, eu fui no chute. Botei na primeira, deu certo. Eu acho que é só o anfitrião que tem essas opções. Pois é pior pra mim, porque eu não sei inglês, né? Mas deu certo aí. E tia, é só no computador que é inglês, no celular é tudo em português. Pô, no meu aqui é tudo em inglês. Tem hora que eu chamo meu filho pra ele me dizer o que tá acontecendo, que eu não sei o que é, ele sabe inglês, ele vem e me ajuda. Graças a Deus que eu tenho esses ajudantes de TI, ó. A Sofia me ensinou a colocar a telinha lá no fundo, né? O plano de fundo aqui no meu. A Isabelle tá me ensinando a pagar um negócio, vai anotar tudinho para depois eu recompensá-las. Muito obrigada pela ajuda. Mas aparece aqui 3 opções. Eu digo, agora eu aperto e apago tudo de uma vez. Eu apertei no primeiro testando, deu certo. Classificação dos fonemas. Os fonemas classificam-se em vogais, consoantes e semivogais. Já viram isso, né? Vogais e consoantes eu sei que beleza. Em relação às semivogais? Eu não lembro muito bem. Tá. Vogais são sons emitidos sem obstáculos, somente pela boca. A, E, I, O, U. Só a boca. Vai aparecer um monte de marmota, mas não se preocupem não, eu tô bem, tá? É só para explicar melhor para vocês. Ou pela boca e pelas fossas nasais. Aí agora ele faz assim, ó. Que é o som que sai pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. Vocês percebem? Se vocês segurarem aqui no nariz, bem nessa pontinha aqui, ó, no meio do nariz, quando eu falo vibra aqui no nariz, segurem. Pode fazer, Sofia, não tem nada não. Segura aqui no nariz, ó, você sente a vibração, ó. Falem a palavra pão. Pão. Sente a vibração no nariz? Tá tudo bem, é assim mesmo, tá? Depois vocês vão lá pra ver essas aulas, eu vou ficar mangando. Exemplo. Pia, ando, cesto, quero, lente, lindo, ó, lindo. Tem a vibração lá no nariz, lá em cima. Sonho, avó, som, ó, o som. O O e o Mzinho junto, eu tenho o som nasal, sai pela boca, mas tem a ajuda do nariz. Susto, tá. Aqui Fala eu em falando, não é pra mostrar pra ninguém não fazendo essas coisas, viu? É só pra vocês. Tá, certo? Eu não achei seu canal no YouTube. Eu não achei seu canal. A Profa Bárbara Cavalcante com 2 T's. O Cavalcante é com 2 T's. Eu achei seu inscrito. Toda vez que a tia posta vídeo, chega pra mim. Tem um bocado, né? Teve um dia que postou vários ao mesmo tempo, eram os que estavam atrasados. Muito obrigada lá. Eu vi que eu tenho 13 inscritos, 13 todinhos, só meus.
No manga não, mulher. Não tem nada não. Eu tava achando que até era É assim. Tô aqui no Louvre Mas consoante. TikTok tem 8 seguidores, tava feliz da vida. Menino, eu tenho 800, mas tem uns que eu nem conheço. Eu tenho uma lista lá de 100 pessoas que pediram pra me seguir, que eu olho assim, não sei quem é. Eu digo, não, se eu não sei quem é, não preciso. Tem uns 100 e pouco lá numa lista, que eu só faço abrir e fechar. Consoantes. Primeiro a gente falou dos sons das vogais e a gente percebeu que a gente tem acesso livre. A vogal, ela sai sem obstáculo, passando pela boca ou quando eu tenho esse som anasalado, que eu sinto aquela vibraçãozinha no nariz. Aqui eu tenho consoantes. As consoantes encontram obstáculos na sua passagem pela boca. Por isso, precisam sempre dos acompanhamentos das vogais. Base, ó. Base, B, B. Eu tenho o movimento bilabial. Bilabial é aqui, ó. Boca, boca, base. Os lábios se tocam para formar o som, certo? E também precisa da língua para falar, né? Deduzir, ó. Deduzir. O D toca aqui em cima no palato, aparece entre os dentes. Isso são os obstáculos de ar formado para que eu tenha essas pronúncias, esses sons, certo? Enquanto as vogais, eu tenho uma passagem livre. Quando eu estou falando das consoantes, eu já tenho esses obstáculos, certo? Falar, falar. A língua, ó. Falar. Pedaço. Não fiquem mandando, senão eu não faço mais. Eu não tava nem rindo. Hã? Eu não tava nem rindo, senhora que Eu olho pra Isabelle, a Isabelle tá mangando de mim. Que horror, Isabelle. A próxima vez eu vou fechar a câmera para sorrir. Redigir, sintetizar, certo? Vogais, passagem livre do ar, uso do nariz para alguns sons nasais. Consoantes, eu tenho os obstáculos, certo? Entendidos? Entendi. As semivogais, elas estão sempre apoiadas em outras vogais para que elas tenham som. Ou muitas vezes esse som é imperceptível. Palavra dinheiro. Dinheiro. O izinho fica lá apagadinho, não fica? Dinheiro. Quando eu falo rapidamente, eu não percebo a presença desse i. Galinheiro. As semivogais são os fonemas i e u que aparecem juntos com uma vogal formando uma sílaba. Atenção. Na grande maioria das vezes, o a vai ser sempre vogal. Na maioria das vezes, ele é sempre pronunciado. Certo? Entendidos? Então, eu tenho vogal, pronúncia forte. Ai, gente, tá acabando. Ó, as semivogais são os fonemas I e U, que aparecem juntos com uma vogal formando uma sílaba. É importante dizer que, enquanto as vogais são essenciais na formação de sílabas, as semivogais não. Agenda, ó, anotem aqui a agenda rapidinho antes que acabe. Tirar print. Faz um printzinho aí, tá lá também na plataforma. E aí, quando a gente começar a próxima aula, eu falo novamente sobre as semivogais, exemplifico bem direitinho, faço uma retomada e a gente vai para os exercícios, tá? Tá. Próxima semana é revisão, né, tia? O quê? Próxima semana é revisão, né? Pois é, eu tô tentando saber se realmente é, mas eu aviso para vocês, tá? Tudo bem com o assunto? Sim. Sim. Beijo. Não é para ficar mandando de mim.